Bom dia, queridos. A paz do Senhor. Que alegria poder estar aqui essa manhã. Vocês sabem que pastor, se ele está perto de um culto e ele não participa, começa a dar crise de abstinência, vocês entendem? Então eu vim para ministrar numa outra igreja hoje à noite, mas estava ali pela manhã no hotel e eu falei, eu preciso de uma igreja agora cedo. Eu mandei mensagem para o pastor Luiz, porque eu amo estar aqui nessa casa, vocês fazem parte da nossa história, eu aprendo toda vez que eu venho aqui, e eu quero compartilhar sim, algo de Deus com você. Não esperava que isso ia acontecer agora pela manhã, mas Deus sabe todas as coisas, né? E é muito bom quando essas coisas acontecem, sabe por quê? Porque a gente tem que transmitir aquilo que Deus está falando com a gente naquele momento, não é assim? Então eu tenho certeza, tem algo que Deus tem construído no meu coração, há uns 20 dias atrás, algo começou, e eu tenho certeza que isso também vai abençoar a sua vida essa manhã. Trouxe aqui meu filhão, está comigo, Rafael, meu filho mais velho, né? E é uma benção poder estar com ele. Eu digo que hoje eu estou com guarda-costas, então estou tranquilo, né? Queridos, há uns 15, 20 dias atrás, Deus me deu o privilégio de estar ministrando lá no sertão. Então, eu estava num lugar, né, com bastante dificuldade, uma igreja que a gente não dá nem para dizer, a igreja encheu. Sabe por que não dá para dizer? Porque era o ar livre. Então, para encher essa igreja, vai precisar ter muita cadeira, né? Ao ar livre, lá não chovia, não chove muito. Mas eu conheci um pessoal apaixonado por Jesus. Eles não tinham muitas coisas, mas eles valorizavam aquilo que eles tinham. Eu estava conversando com um dos casais que pastoreava lá. Ela me disse, pastor, eu sou formada em engenharia, em Campinas, e de repente Deus me chamou para vir para o sertão. Aí ela pegou e falou assim, todo mundo, pastor, sai da roça para estudar e para poder vencer na vida. Ela falou, eu sou o contrário, eu estudei, estava bem, tinha vencido na vida e tive que voltar, tive que vir para a roça. E aí ela começou a me comentar, ela falou, pastor, sabe o que é você não ter uma geladeira? Sabe o que é você não ter, né, água, depender do caminhão-pipa? Sabe o que é você não ter... Ela falou, a coisa que eu mais sentia falta era de um chuveiro para um banho quente. Ela falou, mas eu tinha convicção de que Deus tinha me chamado para esse lugar. Eu sabia, queridos, que eu tinha ido lá para ministrar. Mas eu vou dizer aos irmãos, eu comecei a ser muito mais ministrado. Eu fui muito mais abençoado com o coração deles, né, com aquilo que eles estavam me comentando, do que com certeza eu pude abençoar. Eu muito mais recebi do que eu dei. Aí ela comentando comigo, ela falou, você saiu de Campinas, uma cidade maravilhosa, né? Uma cidade com tantas oportunidades, e de repente quando eu vi, eu estava aqui no sertão, e Deus me chamou para começar essa obra aqui, e eu vim de todo o coração. E aí ela comentando comigo que a base, né, todo isso que Deus começou a trabalhar no meu coração, surgiu dessa conversa. E ela mencionou, pastor, chegou uma hora que eu precisei parar de olhar para aquilo que eu não tinha, para começar a me alegrar com aquilo que eu tinha. Ela falou, o fato de sempre eu ficar olhando para aquilo que eu não tinha, começou a me trazer tristeza. E ela me contou algo, queridos, que eu quero compartilhar com os irmãos, porque me abençoou muito. Ela falou assim, pastor, do mesmo jeito que eu recebi o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, eu tive que receber o sertão. Eu falei, como assim? Ela falou, você acredita que teve que um dia que eu tive que parar, orar e falar, sertão, eu te recebo como lugar para eu poder morar. Daqui as coisas, né, Deus vai fazer grandes coisas através da minha vida aqui. Eu te recebo como meu lugar, como a minha cidade. Ela disse que no meio de tudo isso teve uma grande crise, porque ela, como engenheira, pediram para ela conhecer uma das escolas do lugar. E ela foi para fazer um projeto para ajudar essa escola. Quando ela chegou, tinha somente uma sala com todas as séries. Tudo na mesma sala.
E ela pensou, meu Deus, os meus filhos terão que estudar aqui. Uma sala só, para todas as séries. Então você imagine uma professora que para esse aluno ela dá a primeira série, para o outro aluno ela dá a segunda série, para o outro aluno ela dá a terceira série, tudo na mesma sala. E ela entrou em crise, ela falou, Deus, o Senhor me trouxe aqui. Eu quero fazer a tua obra, mas é muito difícil ver os meus filhos tendo que estudar nesse lugar. E aí vejam só, queridos, quando o coração dela, quando ela recebeu o sertão, né? Quando ela recebeu o sertão como único lugar, né, que ela tinha que orar, que ela tinha que morar e que ela tinha que frutificar, orar e abençoar aquele lugar. Quando ela tirou o foco daquilo que não tinha, Deus começou a fazer uma obra maravilhosa na vida deles. Hoje ela já está, né? Os filhos dela, só para resumir a história, já estão estudando numa escola bilíngue, que abriu a alguns quilômetros, coisas que não tinha como acontecer. Está acontecendo uma transição, uma transformação naquele lugar. Mas por quê? Chegou um momento que eles só reclamavam, o povo do local, reclamavam por causa daquilo que eles não tinham. Mas o pastor começou a dizer, Deus vai transformar a nossa cidade. Deus vai transformar esse lugar. Deus vai transformar a nossa história. Fazia muitos anos que não chovia, só areia. Fazem 10 anos que está chovendo no lugar. E essa chuva começou a transformar o lugar, ao ponto que formou um grande alagado de um braço do Rio São Francisco. E eu estava lá, tinha 15 mil pessoas na prainha de água doce, que se formou agora no sertão. Mas o que me chamou a atenção? Chegou um momento que tirou o foco daquilo que não tinha e colocou o foco naquilo que tinha. Quando nós colocamos o foco naquilo que nós temos em nossas mãos, isso se transforma em uma semente para que o Senhor possa multiplicar, para que o Senhor possa fazer. Eles não tinham água, não tinha chuveiro, não tinha escola, mas eles tinham uma oração. E eles começaram a orar. E Deus transformou o lugar e está transformando. Precisamos aprender a tirar o foco daquilo que não temos. A verdade, queridos, é que muitas vezes nós temos uma lista bem grande daquilo que não temos, não é assim? Ah, pastor, mas eu não tenho um carro. Ah, eu não tenho isso. Mas eu não tenho isso na minha família. Eu não tenho aquilo. E a verdade é que a lista para aquilo que nós não temos sempre é grande. E tem pessoas que correm em torno de viver somente buscando aquilo que não tem. Mas quando nós temos a consciência daquilo que nós temos, é o que temos que se transforma em uma semente, para que a gente possa chegar em coisas que ainda não foram alcançadas. Amém? Então, queridos, dentro desse entendimento, eu quero que você abra comigo em Atos capítulo 3. Nós vamos ler um texto bem conhecido. Eu não necessariamente vou explicar muito sobre esse texto, mas tem uma frase que foi mencionada aqui, que Deus tem trabalhado muito em meu coração. Atos capítulo 3 diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto pôs-se em pé, começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. E quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Queridos, é uma história bem conhecida. Nós tínhamos um homem que estava sempre à porta do templo. Sabe, porta é sempre lugar de autoridade.
Por exemplo, os negócios, eles eram feitos sempre à porta da cidade. Muitas coisas aconteciam na porta, na entrada. Nós, com esse entendimento, lá em Guarapuava, nós começamos a orar e fazer algumas coisas. Tanto que na porta, na entrada da cidade, nós colocamos uma placa, um monumento: Jesus Cristo é o Senhor de Guarapuava. Porque porta é lugar de autoridade. Por exemplo, a porta da sua casa, você tem autoridade para abrir a porta e deixar que pessoas entrem, deixar que situações entrem, mas também você tem autoridade para quê? Para fechar a porta. Você tem oportunidade para trancar a porta e não permitir que entre. E aí isso traz uma autonomia, autoridade sobre o que entra e sobre o que não entra na sua casa. A verdade é que um homem aleijado estar à porta do templo mendigando, vocês concordam que isso não combina com o templo? Isso não é, se a gente fala de milagres, se a gente fala de um Deus que se move, mas a verdade é que tinha um homem que ele estava sempre ali, mendigando. Ele tinha uma situação financeira que precisava mendigar, ele tinha uma situação física que ele precisava de um milagre, mas o foco dele, ele esperava receber de todas as pessoas que entravam no templo algo natural, dinheiro, para que pudesse ser a provisão do seu dia a dia. O interessante é que quando ele se encontra com Pedro e João, quando ele se encontra com Pedro e João, ele esperava receber algo deles. Deixa eu dizer algo aos irmãos. Tem pessoas que elas ainda não entraram no templo. Tem pessoas que talvez estão à porta. Tem pessoas que estão perto de entrar, mas ainda não entraram. Tem pessoas que estão completamente distantes do templo, mas tem pessoas que já estão beirando. Talvez você tenha amigos que estão assim. Antes ele era completamente contrário à igreja, não queria nem saber. Mas agora você já está percebendo que está se achegando, que está mais perto. Talvez vocês tenham pessoas hoje que estão fazendo o encontro, que elas sairão da porta do templo. Elas serão tocadas, ministradas, milagres acontecerão, salvação, batismo do Espírito Santo. Quantas coisas acontecerão hoje, nesse dia. E pessoas sairão da porta do templo e entrarão. Sabe, o ficar à porta não é bom. Se a pessoa fica à porta, na verdade não tem nem como fechar, né? Ela não aproveita, ela nem entra, mas ela fica olhando o que está acontecendo. Deixa eu dizer algo, irmãos. Tem muitos aqui em Curitiba que estão olhando para você, olhando para a sua família, olhando como você se relaciona com Jesus, olhando como você se relaciona com a igreja que você faz parte. E deixa eu te dizer, eles olham para você esperando receber de você alguma coisa. Eles esperam. Todo mundo que está à porta e que tem uma dificuldade, seja uma enfermidade, vocês já perceberam? Se tem uma coisa que as pessoas aí fora, quando você diz assim, eu sou crente, a pessoa geralmente ela vai dizer, mas você pode fazer uma oração por mim? Sempre as pessoas estão esperando algo de nós. E o que nós precisamos tomar cuidado como igreja? Se nós simplesmente continuarmos olhando para aquilo que não temos, a gente vai perder de liberar sobre pessoas à nossa volta o que nós temos, que é mais poderoso e maravilhoso. Não tem nada que se compare àquilo que nós temos. Veja só, o missionário, ele não tinha ali, o apóstolo não tinha prata nem ouro. Mas a minha pergunta é, e se ele tivesse? Se ele tivesse, ele daria para aquele aleijado aquilo que todo mundo dava. Ele daria uma esmola. Mas como ele não ficou olhando para aquilo que ele não tinha, e ele pegou e falou assim, eu sei o que eu tenho. O que eu tenho é muito mais valioso do que o ouro, o que eu tenho é muito mais valioso do que a prata, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Quem aqui já recebeu o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? Se você já recebeu Ele como teu único Senhor e Salvador, você pode estar num momento que você está dizendo, pastor, estou apertado. Você não tem noção dos boletos, pastor, que eu tenho para o mês que vem. Você não tem noção disso. Às vezes a gente fica só preocupado com o ouro e com a prata que a gente não tem.
E aí porque a gente está preocupado com o ouro e com a prata que a gente não tem, a vida toda, todos os dias, de segunda a segunda, a nossa vida vira uma correria atrás daquilo que a gente não tem. E aí no meio da tua semana, às vezes você esquece daquilo que a gente tem, daquilo que você tem. E sabe o que você tem? Você tem Jesus. E quando nós temos Jesus e temos consciência da sua onipresença, é essa onipresença que revela a sua onipotência. O Deus que habita em mim, que pode todas as coisas, que pode transformar, que pode fazer um milagre. Eu sei o que eu não tenho, mas eu não vou ficar com um olho naquilo que eu não tenho. Eu quero começar a focar naquilo que eu tenho. O que eu tenho Jesus. E o Jesus que eu tenho, tem pessoas à minha volta que estão olhando para mim, esperando de mim receber alguma coisa. Se a gente começar a olhar, tem coisas, queridos, que a igreja ela vai poder fazer. E a igreja é a organização que ela vai poder fazer realmente muitas coisas. Ela atende o necessitado como nenhum outro. Ela cuida de famílias, ela ensina, na igreja tem comunhão, tudo isso é maravilhoso. Nós temos isso e não tem ninguém que se compare à igreja para fazer a obra que a igreja faz. Agora o que é mais importante, nós nunca podemos esquecer, nós temos Jesus. E quando nós temos Jesus, nós temos que entender que Ele é o primeiro a ser compartilhado. Eu não tenho prata nem ouro, mas eu sei o que eu tenho. Eu tenho Jesus. E então, em nome de Jesus Cristo Nazareno, se você tinha uma condição física, se você tinha um problema, Jesus Cristo vai te levantar. Jesus Cristo vai te curar. Queridos, vamos aprender a ter essa atmosfera de milagres, de coisas novas, todos os dias na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Eu posso dizer que eu cresci na minha casa assim. Meu pai também é pastor. A igreja começa lá em Guarapuava a partir da nossa família. Gente, o meu pai, se eu chegava para ele e falava assim: pai, hoje eu não vou no culto. Aí eu falava: por que não vai? Não, pai, acho que eu estou com febre, dor de garganta. Ele falou: mas então é aí que você tem que ir. Eu falava: mas como assim, pai? Estou com dor de garganta. Ele falou: mas é lá no culto que Jesus pode te curar. É que se você ficar em casa nada vai acontecer. Se você ficar em casa você vai só tomar um remédio. Mas se você for no culto, lá Jesus pode te curar. E às vezes eu chegava com dor de garganta no culto, porque meu pai não deixava ficar em casa. Mas quantas vezes eu fui para o culto e voltei curado. E essas experiências ficam marcadas na vida do adolescente, de uma criança. Sabe por quê? Porque foi criada uma atmosfera de milagres. Agora às vezes a gente fica só olhando para aquilo que a gente não tem, murmurando com relação àquilo que a gente não tem. E aí, porque a gente fica murmurando com aquilo que não tem, a gente não começa a ver o tamanho dos milagres, das coisas que Deus está fazendo. Com o povo de Israel não foi assim, queridos. Eles ficavam dizendo: a gente não tem carne, a gente não tem isso, a gente não tem aquilo. Mas tinha um milagre do maná descendo do céu todos os dias. Tinha sandália que não se gastava, Deus cuidando deles. Tinha coluna de fogo, tinha nuvem que os acompanhava. Mas o que foi o problema do povo? Eu olho para aquilo que eu não tenho. Tem gente que fica olhando para a família que não tem. E aí porque fica olhando para a família que não tem, você perde a bênção da família que você tem. Tem gente, queridos, eu sei que isso não acontece aqui, só em outros lugares. Mas tem gente que fica olhando para a igreja que ele não tem. E aí só olha para a igreja que não tem. E porque olha para a igreja que não tem, ele para de se alegrar com a igreja que ele tem. Guarde isso. A murmuração daquilo que eu não tenho, pela falta, mas está me faltando isso, está me faltando aquilo. A murmuração é um combustível para o inimigo agir. Mas a gratidão é um combustível para o nosso Deus agir. Pedro diz: eu sei o que eu não tenho, mas eu não estou reclamando porque eu não tenho prata nem ouro. Eu não estou estressado porque eu não tenho prata nem ouro. Eu sei o que eu tenho. E o que eu tenho é maravilhoso. Eu tenho Jesus. E se eu tenho Jesus, deixa eu compartilhar Jesus. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. As coisas serão transformadas. Aquele que estava à porta, um milagre acontece na sua vida.
agora ele não está mais à porta. Vocês percebem o que acontece quando Jesus é compartilhado? Aqueles que estavam à porta, aqueles que estavam distantes, agora eles não estão mais distantes. Agora a Bíblia diz que ele entrou no templo. E ele entrou no templo como? Saltando, pulando, louvando a Deus. Um aleijado, ele sabia o que ele não tinha. Ele não podia saltar, ele não podia correr, ele não podia. Mas a Bíblia diz que quando Jesus toca a vida dele, aquilo que ele não tinha, Jesus começa a trazer, Jesus começa a mudar. A verdade, a lista daquilo que não temos muitas vezes é grande. Mas eu vim aqui essa manhã te dizer, para de ficar olhando para o que você não tem e comece a olhar para aquilo que você tem. Veja só, o Senhor Jesus, ele trouxe esse ensino aos discípulos. Vocês conhecem o texto, não precisa eu explicar toda a história. Vocês lembram que Jesus, ele está com uma grande multidão. Essa grande multidão, depois de um dia inteiro sendo ensinada pelo Senhor Jesus, essa multidão precisa o quê? Comer. Agora, a Bíblia diz que eles não tinham pão. Era bem claro o que não tinha. Não tinha como dar de comer. E Jesus chega para os discípulos e diz assim: vocês precisam dar de comer para essa multidão. Qual é a resposta dos discípulos? Senhor Jesus, nós não temos dinheiro. E mesmo se tivesse 200 denários, em resumo, na versão da linguagem de hoje, eles falaram assim: a gente não tem panificadora que faça o pão agora, Jesus. Mesmo se eu tivesse dinheiro, mesmo se a gente tivesse, dentro do exemplo que a gente deu, o ouro e a prata, a gente não tem quem vai fazer pão para toda essa multidão. Mas veja só que interessante. Jesus vira para os discípulos e diz assim: parem de focar naquilo que vocês não têm. Tragam e coloquem em minhas mãos aquilo que vocês têm. Vão entre o povo e encontre aquilo que vocês têm. E aí eu vou falar, meu irmão, eu tenho uma teoria aqui. Não está na Bíblia, tá bom? É teoria só. Esse jovem, esse menino que levou os 5 pães e 2 peixes, das duas uma. Ou ele era um filho muito obediente que obedecia a mãe. Porque eu tenho certeza que de manhã, quando ele foi sair da casa, a mãe perguntou: para onde está indo meu filho? Ele pegou e falou assim: eu estou indo para ouvir um cara chamado Jesus. A mãe falou: eu ouvi dizer que ele ensina o dia inteiro. Sabe o que você faz? Leva 5 pães e 2 peixes. Para quê? Para você não passar fome. Como é maravilhoso você ter uma mãe. Mãe aqui em Curitiba. E lá em Guarapuava é a mesma coisa. Ontem a Vivi fez isso para os meninos. Estamos indo para Curitiba. O que você tem que fazer quando você vai para Curitiba? Mesmo Guarapuava já é assim também. Mas vai sair de casa cedo. O que a gente diz? O que a mãe diz para as crianças? Leva o casaco. Tira casaco, põe casaco, leva o casaco. Mas que alegria é ter uma mãe que te manda colocar um casaco. Vocês estão percebendo? Porque a gente fica olhando para as coisas que nós não temos. Às vezes nós perdemos essas coisas pequenas do dia a dia, que elas são tão maravilhosas, são tão preciosas. A minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Eu no caso tenho 3 irmãs. Meus filhos. Vamos começar a olhar para aquilo que a gente tem e vamos começar a valorizar. Eu tenho 2 teorias, como eu disse. Ou ele era daquele que ouvia a mãe, ou ele era gordinho. Sabe por quê? Porque eu tenho a mãe, mas eu também estou no segundo estágio do gordinho. E o gordinho, gente, quando você vai passar um dia inteiro fora, você sabe até onde você vai comer. O gordinho, na verdade, ele não esquece. Toda vez que eu vou viajar, meus queridos, eu já sei qual é o lugar que eu vou parar. Você já sabe as melhores paradas. Então, tipo assim, vou passar o dia inteiro com Jesus, deixa eu levar minha marmita. Em último caso, talvez era marombo, já fazia marmitinha fit, né? Porque hoje é assim. Mas eu imagino que era gordinho, porque 5 pães e 2 peixes para um só, né? Com certeza é meio gordinho. Mas das duas, uma. Ou era gordinho ou ouvia a mãe. Eu imagino que talvez seja o que ouviu a mãe. Porque o gordinho, eu não sei se compartilhava os 5 pães e 2 peixes. Eu não sei se entregava assim, né? Talvez o gordinho ia dizer: você não trouxe, agora vai tirar o meu. Mas veja só que interessante. Depois que eles descobrem aquilo que eles têm,
O que era 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 5 pessoas? Nada. Mas eles encontraram aquilo que eles tinham. E porque eles encontraram aquilo que estava à disposição deles, era pouco, mas eles colocaram na mão de Jesus. E quando colocou na mão de Jesus, Ele tem o poder para multiplicar. Quando nós olhamos para aquilo que nós temos e colocamos na mão do Mestre, Ele pode transformar todas as coisas. Deixa eu dizer, quando você começar a praticar isso dentro da sua casa, você vai ter uma revolução na sua família. Pare de olhar para aquilo que você não tem. Pare de olhar para a família do outro. Me perdoe, mas tem algumas pessoas até, homens, que através da pornografia estão olhando para mulheres que eles não têm. E que essas mulheres não existem. É de Photoshop. Mas fica olhando para o que não tem e às vezes perde a alegria do que tem. Perde o prazer do que tem. Quando a gente pega aquilo que a gente tem e coloca nas mãos do Senhor Jesus, os milagres começam a acontecer na nossa casa, na nossa família. Talvez você sabe muito bem o que você não tem, mas eu vim aqui essa manhã te perguntar, você sabe o que você tem? Primeiro você vai dizer, eu tenho Jesus. Mas em outras áreas da sua vida você vai encontrar os 5 pães e 2 peixes que você vai precisar colocar nas mãos do Senhor Jesus. E quando você colocar nas mãos do Senhor Jesus, talvez você diga, pastor, a minha família, o meu casamento, eu sei o que eu não tenho. Está difícil, o inimigo está tentando nos separar, o inimigo está tentando acabar com o meu casamento, acabar com o relacionamento com os meus filhos. Mas eu sei uma coisa que nós temos como família. Quando você aprender o que vocês têm como família, valorizar aquilo, amar aquilo, colocar isso nas mãos do Senhor, isso vai ser um milagre para restaurar a sua casa. A gente muitas vezes sabe o que a gente não tem dentro de casa, mas a pergunta é, você sabe o que você tem? Por exemplo, minha esposa, o vô dela veio do Líbano, então é aquela família árabe, né? Aquela bagunça na hora da comida, todo mundo falando, bom demais, e eu amo. Se isso é uma característica da família, é muito importante a gente encontrar o que a gente tem e valorizar isso. É bom comer junto, então vamos estar junto. Tem família aqui que tem cada pescador, meu irmão. Pai pesca, filho pesca, todo mundo ama. Valorizem esses tempos em família. Mas não somente do lazer. Vocês na família têm a mesma fé? Então vamos valorizar o estar em família no culto. Vamos valorizar como amanhã tem o dia da família. Vamos aprender a celebrar com isso. Vocês estão entendendo? E aí vocês vão perceber que quando vocês começarem a se fortalecer nessas pequenas coisas que vocês já têm, Deus pode fazer um milagre na família de vocês. Trazer unidade, trazer comunhão. Marido e mulher, talvez vocês saibam do monte de coisa que vocês não têm. Mas eu garanto que tem algo que vocês dois têm, que fizeram vocês se aproximar. Valoriza isso nesses dias. Vocês gostam de viajar junto, gostam de ter tempo junto, gostam de trilha. Eu não sei do que vocês gostam, mas faz aquilo que vocês gostam junto e para de olhar para aquilo que não gosta. É tão fácil com relação ao nosso cônjuge a gente ter a lista daquilo que a gente não gosta, mas é tão difícil às vezes a gente ter a lista daquilo que a gente gosta. Vou contar uma experiência para vocês. Eu já tenho 25 anos de casado. Eu lembro uma vez, e vocês já perceberam que muitas vezes briga de casal, a gente começa brigando por coisinha pequena. Chega uma hora da briga que a gente já nem sabe pelo que começou a briga. Porque você começa a falar de uma coisa e daqui a pouco, nada contra as mulheres, mas elas têm um controle assim, que aí ela já pega e diz assim, meu Deus, mas sabe aquela que aconteceu 1 ano atrás? Aí tem aquela que aconteceu há 5 atrás. Quando você vê, você já está brigando por causa do que aconteceu há 10 anos atrás. Mas se você perguntar o porquê que a briga começou no atual, no hoje, a gente já nem sabe mais. E eu lembro uma vez que eu tive uma discussão com a Vivi. E aí eu tenho por princípio isso. Se a gente discutir, se a gente tiver qualquer problema, eu como sacerdote da casa, eu não vou deixar aquele dia virar,
Lá na nossa casa não tem essa de conversar daqui a 3 dias depois, 5 dias depois, 10 dias depois. Se a gente tiver uma discussão, então é lógico que tem aquele momento que precisa deixar o sangue baixar, concordam? Engraçado que ninguém quase fala nada nessa hora da palavra. Mas eu sei que acontece em alguns lugares. Então você deixa o sangue baixar, mas aí guarda isso. Eu tenho por princípio, se a gente brigou, eu vou chegar, vou pedir perdão, ou ela vai pedir perdão, ou os dois vão pedir perdão, e nós vamos orar juntos naquele dia. E isso acontece todas as vezes, querendo ou não querendo. Tem horas que nem eu quero fazer oração, mas eu preciso fazer. E eu lembro um dia que eu estava fazendo a oração com ela, e tinha sido uma discussão tão boba, tão assim, depois que passa a gente fala, nem a gente acredita do porquê que brigou por aquilo, não é? Foi tão bobo. E aí eu estava orando, Deus falou, eu orando com ela, a gente orando, se acertando diante de Deus. E aí Deus falou assim comigo: quando você vai parar de ficar olhando somente os defeitos dela? Falou no meu coração. Falou, coloquei uma pessoa do teu lado que te ama. E Deus começou a falar tudo que a Vivi era para mim, no meu coração. E eu comecei a pensar, meu Deus, eu fico olhando só o que não tem. E às vezes eu não paro para olhar aquilo que tem. Deixa eu te dizer, meu irmão, se você tem uma esposa, a Bíblia diz que você alcançou a bondade de Deus, a benevolência do Senhor. Você pode olhar para ela e dizer assim, você é bondade de Deus para mim. Nossa, que silêncio, meus queridos, aleluia. Vamos parar de olhar para aquilo que a gente não tem. Eu quero te dar para terminar 3 coisas que eu tenho certeza que você tem. Falei já de Jesus, vou falar mais 3 coisas. Jesus, quando ele enviou os discípulos, ele disse, vão de cidade em cidade, vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, vão de cidade em cidade, de graça vocês receberam, de graça dai. De graça recebestes, de graça dai. Quando a gente tem a noção daquilo que a gente já tem, a gente pode começar a compartilhar para as pessoas à nossa volta. Eu podia falar de N coisas que você tem, mas eu quero falar de algumas só para a gente poder terminar. Já falei que você tem Jesus. Isso tem que ser compartilhado. Agora, a Bíblia diz que você que já recebeu Jesus, você recebeu salvação. Você recebeu salvação pela graça. Foi dado. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se você tem salvação, deixa eu te fazer uma pergunta essa manhã. Quando que foi a última vez que você que tem salvação decidiu levar a salvação para os seus familiares? Vocês entendem que se de graça nós recebemos, de graça nós precisamos dar. Mas às vezes o que acontece, queridos? Às vezes quando a gente recebe Jesus, a gente vai se distanciando da família estendida. Porque às vezes não fica a mesma conversa, não fica o mesmo papo. Às vezes as pessoas, elas começam a falar contra nós, porque virou crente, porque virou isso, porque virou aquilo. Mas deixa eu te dizer, alguém precisa compartilhar a salvação com eles. Quem aqui sabe cozinhar? Quem aqui não sabe cozinhar? Ó, tem uma porção. Levantou a mão. Vocês concordam que eu não consigo servir com aquilo que eu não tenho? Com aquilo que eu não sei? Eu comecei a aprender a cozinhar, mas sofri. E também não sou o bambambô, gosto de comer, né? Mas assim, me ligaram, o pastor Luiz, falaram assim, o pastor tem intolerância a algum tipo de comida? Eu falei, tenho, intolerância a comida ruim. Se for boa, tá tudo em ordem. Aí o que acontece, queridos? Eu não consigo servir com aquilo que eu não tenho. Eu não consigo fornecer salvação se eu não fui salvo. Eu não consigo cozinhar se eu não aprendi a cozinhar, se eu não tenho a cozinha como uma habilidade. Deixa eu te dizer, o mundo, as outras pessoas não vão poder levar salvação para sua família. É só você que tem salvação.
que vai poder levar salvação para eles. Agora, quando eu olho para aquilo que eu tenho, coloco nas mãos do Senhor Jesus, são 5 pães e 2 peixes, você vai ver a tua família convertida em nome do Senhor Jesus. Sabe uma outra coisa que todos nós temos? E no ditado é assim, a gente tem para dar e vender. A gente só não vai vender porque de graça a gente recebeu, de graça a gente vai dar. Mas sabe uma coisa que todos que conhecem Jesus têm? Você tem perdão. Você foi perdoado. Se você foi perdoado, nós não podemos ficar retendo perdão para ninguém. E deixa eu te dizer, o perdão é algo que você já tem. Já está em você. E às vezes tem famílias que estão se separando por causa de mágoa, por causa de dureza de coração. Meu irmão, você tem Jesus, você tem salvação, você tem perdão. Quando você entende a forma como você foi perdoado, então você não consegue reter o perdão para outro. Você tem Jesus, você tem salvação e você tem perdão. E é tão interessante que o perdão na vida do cristão ele se torna um ciclo. Porque a oração de Jesus foi: perdoa-nos conforme nós temos perdoado. Quando eu retenho, é como se eu travasse o perdão de Deus para mim também. Vocês estão entendendo? Oração de Jesus. Aí tem familiares que estão na sua casa. E a família está toda separada, toda dividida. Sabe por quê? Porque às vezes não conversa com o cunhado mais. E aí a gente acha que é até bíblico dizer que cunhado não é parente. Não conversa com a sogra mais. Você falou, pastor, agora o senhor foi para um nível mais pesado. Mas esse dizer, você tem Jesus, você tem salvação, você tem perdão. E se você tem perdão, você pode aproximar essa família. Vamos colocar esse perdão nas mãos do Senhor Jesus. Perdão não é merecimento, queridos, não é, nunca será. Eu não merecia, mas Jesus me perdoou. E do mesmo jeito que Jesus me perdoou, então eu posso perdoar. Tem um agir de Deus sobre a sua casa hoje. Quero que você se coloque em pé nessa hora. A última coisa que eu quero te dizer. Nós temos Jesus, nós temos salvação, nós temos perdão. E a Bíblia diz que nós temos paz. O que Jesus disse para os seus discípulos? Quando vocês forem de casa em casa, de cidade em cidade, entrem naquela casa e liberem o quê? Liberem o quê? Você tem noção que você tem paz? Jesus disse, eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. A paz do mundo é uma paz quando eu tenho as coisas. A paz do crente é assim, mesmo que eu não tenha, nada tira a minha paz. Ela excede o meu entendimento. Sabe, talvez essa manhã eu vim aqui só para dizer para uma família, vocês podem voltar a viver em paz. Vocês podem voltar a viver em paz. Marido e mulher podem voltar a viver em paz. Pais e filhos podem voltar a viver em paz. Não aceite confusão na sua casa. Não aceite discórdia na sua casa. A nossa casa, queridos, não é como as casas daqueles que não conhecem Jesus. Tem paz liberada sobre sua casa. E é tão interessante que se a gente liberar essa paz sobre uma pessoa, a pessoa não aceitar, não quiser essa paz, a Bíblia diz que a paz volta para nós. Não é assim? Ela vai voltar para vocês. Ou seja, sobre a tua casa sempre terá paz todos os dias da sua vida. Temos Jesus, temos salvação, temos perdão, temos paz. Vamos parar de olhar para aquilo que não temos e vamos começar a olhar para aquilo que não temos. Aquilo que temos nós colocamos nas mãos de Jesus. Isso se transforma em uma semente. Quero que você feche os teus olhos. Nós vamos ter o foco aqui essa manhã de orarmos pela nossa família. Você aprendeu tudo que você tem. Será que você pode pegar o que você tem aqui hoje e colocar na mão de Jesus? Jesus, o Senhor me deu salvação.
Eu coloco os 5 pães e 2 peixes da salvação nas tuas mãos, Jesus. E eu profetizo um tempo de salvação na minha família. Talvez essa é a manhã que você precisa lidar com algumas dores. Família não pode estar dividida por causa de mágoas. Pais que não conversam com filhos, filhos que estão distantes. Talvez esse é o momento de colocar os 5 pães e 2 peixes do perdão nas mãos de Jesus. E quando colocamos nas mãos dele, ele vai dar graças e vai multiplicar. Eu profetizo uma multiplicação de salvação sobre sua família. Eu profetizo uma multiplicação de perdão. As mágoas não vão mais ficar controlando a casa e a família de vocês. Oh Jesus, nós liberamos paz sobre o teu povo, Jesus. Nós não aceitamos discussões, contendas, violência dentro das nossas casas. Não queremos, pai, marido brigando com mulher, mulher brigando com marido, filhos brigando com pais, pais brigando com filhos. Nós queremos ter paz na nossa família estendida. Com sogro, com sogra, com cunhado, com cunhada. Restaura as nossas famílias, Jesus. Restaura as nossas famílias, Jesus. Oh Jesus, eu quero que nessa hora você ore pela sua família. Enquanto o ministério nos conduz em uma canção, eu quero que você comece a orar pela sua casa. O que você precisa colocar na mão de Jesus nessa hora? Coloque salvação na mão dele, coloque perdão na mão dele, coloque nessa hora paz na mão dele, vai ser multiplicado sobre sua casa.